Chegou o Carnaval 2025 e com ele também chegou o nosso valor promocional, a nossa campanha de carnaval para você que quer se tornar um servidor público ainda em 2025. Todo o site, repito, todo o site com até 70% de desconto. No nosso site você vai encontrar aulas de teorias, questões, simulados temáticos, simulados gerais direcionados para cada concurso, vai encontrar questões potenciais de prova, os segredos da banca, assuntos mais cobrados, assuntos mais relevantes, cursos de reta final, vai encontrar também mentorias direcionadas para a sua aprovação. Você encontra cursos para as carreiras policiais, cursos relacionados à área administrativa, diversos produtos direcionados para a sua preparação. Inúmeros concursos que irão sair ao longo de 2025. Tudo isso dentro do Tiradentes Online. E essa promoção ela é válida somente até o dia 5 de março, ou seja, quarta-feira de cinzas. Chegou a hora de você se preparar e se tornar um servidor público ainda nesse ano de 2025. Clica aqui em algum lugar desse vídeo ou entre em contato com a nossa equipe, clique em algum link na descrição e aproveite a nossa promoção de carnaval. Repito, todo o site com até 70% de desconto. Abraço! Conheça o melhor produto do mercado, é o novo Polícia Civil Platinum, uma plataforma atualizadíssima, com foco especificamente na Polícia Civil do Estado do Ceará. Nessa plataforma, você vai encontrar os módulos de teoria, com PDFs, aulas em quadro branco, aulas em slide para você, questões direcionadas para o seu concurso, questões potenciais de prova escolhidas pelos professores, além de simulados temáticos e gerais, sem contar com as mentorias, direcionando você a estudar da maneira correta. Você terá acesso até o dia da sua prova a uma plataforma atualizada e garantimos atualização sem custo nenhum no pós-edital. Últimos dias com valor promocional. Clica aqui para adquirir hoje mesmo. Vamos que vamos, galera, continuar agora com os remédios constitucionais, né? Começando pelo habeas corpus. Vem comigo aqui no slide e vejamos, ó. 67, né? 68, perdão. Conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, que eu falei para vocês no bloco anterior, por ilegalidade ou abuso de poder. Perfeito? Bom, esse aí é o tal do habeas corpus. Pega aqui o pincel vermelho. Vamos lá, começar tratando dele. O que é importante vocês saberem sobre o habeas corpus, né? Doravante chamado carinhosamente de HC. HC, habeas corpus, tá? Habeas corpus. Primeira coisa importante é o objeto. Afinal, o que ele protege? O objeto é isso. Lembrem, todo direito tem uma garantia. Qual direito o habeas corpus protege? Há pouco nós vimos que é a liberdade de locomoção. A VIP, de vir, de ir e de permanecer. Perfeito, pessoal? Esse é o objeto do habeas corpus. A outra coisa relevante é você saber identificar os sujeitos envolvidos no habeas corpus. Nós temos o paciente, que é a vítima. Nós temos o impetrante, que é quem vai entrar com a ação, e a autoridade coatora, que é quem está cometendo a ilegalidade, o abuso de poder que está
violando a liberdade do indivíduo. Perfeito? Quem é o paciente? O paciente poderá ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa física, tá? Por uma razão óbvia, apenas a pessoa física tem liberdade de locomoção. Não é verdade? Pronto. Apenas a pessoa física. E o impetrante pode ser o quê? Qualquer, repete, ó, pessoa. Só que tem um detalhe. O impetrante não é quem entra com a ação, Zé Walter? É qualquer pessoa física ou jurídica. Tá vendo a diferença aqui? Repare, paciente só pessoa física, óbvio, né? Só a gente tem a liberdade de locomoção. Pessoa jurídica não tem. Porém, pessoa jurídica pode ser impetrante. O Tiradentes poderia impetrar um habeas corpus em prol do Zé Walter, por exemplo. Pessoa jurídica pode impetrar, não pode ser paciente. Cuidado. Pessoa física também. Detalhe. Outro aspecto relevante aqui são as formalidades. E o habeas corpus, ele foi pensado para ser profundamente informal. Então, quando falamos em formalidades, duas são as questões. A primeira, necessita de advogado? É de graça? Entendeu? Saibam, o habeas corpus é o único dos 5 remédios constitucionais que não precisa do advogado, que não precisa do super-herói, beleza? Ele dispensa, portanto, a capacidade postulatória. Traduzindo, meus amigos, o habeas corpus, ele não precisa do advogado, tá? Não precisa do advogado. Qualquer pessoa, portanto, pode entrar com habeas corpus, joia? Olha que linda, bichinha, que me derrubar aqui agora, viu? A cadeira quebrou. A perna tá doendo aqui, mas enfim. Ele não precisa do advogado, tá? Não é necessária a capacidade postulatória para entrar em juízo. Qualquer pessoa na prática pode entrar com habeas corpus, numa folha de papel. Ok? Tamanha a informalidade, porque a ideia aí é proteger a liberdade do indivíduo, deixar o mais fácil possível, não é, retirar alguém que foi preso ilegalmente da cadeia, pessoal. Essa é a ideia, tá? Tanto que o juiz pode conceder habeas corpus de ofício. Você viu aqui, ó, né, conceder esse habeas corpus sempre que a gente sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência, não foi? Habeas corpus preventivo, se achar ameaçado de sofrer, né? E habeas corpus repressivo, que é aquela situação em que já sofreu, entendeu? Então, por exemplo, o preventivo tem um salvo-conduto, né? Algumas pessoas, quando vão para depor em CPI, você deve ter visto algumas pessoas famosas irem para CPI com habeas corpus, né? Preventivo, entendeu? Para evitar algum tipo de coação ilegal, tá? Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. E depois, quando é o repressivo, é o alvará de soltura. Mas, repito, o juiz pode dar de ofício ainda, isso aí também. Tem outras modalidades de habeas corpus, mas aí não é para o direito constitucional, é para o processo penal. Tá bom? Esses 3 aqui tá bom demais para você cravar a sua resposta tranquilamente. Então, precisa de advogado, habeas corpus? Não. É 0800? É gratuito? Há pouco nós vimos que sim. Isso aqui é questão, gente. Isso aqui é questão, tá? Ok? E a autoridade coatora? A autoridade coatora pode ser qualquer pessoa. Pública ou privada. É fácil imaginar você, né? Imagina fácil um delegado prendendo ilegalmente ou um juiz concedendo ordem de prisão ilegal, né? É mais fácil. Públicas. Mas e a privada, né, professor? Como é que seria? Macho, deixa eu dar aqui um exemplo. Né? Vamos supor que o fulano sofreu um acidente, foi para a emergência do
hospital do plano de saúde dele. E aí, digamos que no plano de saúde dele só cobria 30 mil reais de procedimentos e os procedimentos foram 50 mil reais. Ou seja, ficou faltando 20 mil, não foi? Pois bem. Na hora de sair, o hospital diz, olha, fulano, tá faltando 20. Aí ele, mas eu não tenho dinheiro. Aí o hospital, só sai se pagar. O que é isso, pessoal? Não é uma prisão ilegal? O cara tá tendo a liberdade constrangida por dívidas. E em vídeos passados nós vimos que a prisão civil por dívida no Brasil hoje só tem uma, né? Na prática, é a do depositário infiel? Não, né? É do devedor de alimentos. Não que esse caso seja depositário infiel, não é. Mas é uma dívida que gerou uma constrição na liberdade do indivíduo. É uma prisão civil por dívida que, em regra, é vedada no Brasil. E não é a exceção no caso. Entendeu? Logo, o fulano está sendo preso ilegalmente por um hospital, no caso, né? Pelo diretor do hospital, por exemplo. Entendeu? E aí pode-se entrar com habeas corpus para liberar ele, entende? Ou seja, uma autoridade privada, particular. Se ligou, Zé Walter? Pode ser. Ok? Então você abra o olho para isso daí, porque são questões relevantes em relação ao habeas corpus, beleza? Show de bola? Tem muitas súmulazinhas sobre isso daqui, né? Mas aí eu vou colocar no material de vocês, tá? Porque é mais Ctrl+C e Ctrl+V. Tipo, se o cara não vai ser preso uma PPL, é só uma multa, que não tem condição de gerar prisão, então não tem habeas corpus para ele. Para que se tenha habeas corpus, é necessário uma real ameaça à liberdade de locomoção dos indivíduos. Mas enfim, eu vou colacionar no suporte de vocês, né, quando eu deixar a apostila aqui disponível para vocês, os julgados importantes sobre os remédios constitucionais. Os que eu não falar vai estar lá no suporte, tá bom? Posso apagar aqui então? Printou? Vamos que vamos, né? Vamos agora, jovens. Na mesma linha, vocês vão ver, são sempre as mesmas questões, mudando só os detalhes em relação a cada um dos remédios. E a primeira grande questão é o objeto, né? É o objeto. Agora a gente vai para o habeas data. O habeas data, doravante chamado carinhosamente de HD. Objeto do habeas data, a informação, não é? Mas não qualquer informação. É uma informação específica. A informação, de novo, égua, pessoal. Tô vindo gravar aqui com vocês à noite, macho. Um dia cansado, cansativo, puxado. Aí, tô vendo só o mídia boiado aqui, mas tá saindo negócio. Tá saindo negócio bom também, né? A despeito do cansaço, tá certo? Olha só, informação pessoal. Pessoal, minha informação. Minha, tua. Repare bem. Venha comigo aqui. Ó. 72 ao inciso. Conceder-se-á habeas data. Verbos importantes. Conhecimento. Retificação, ó. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. O que é isso, gente? É a informação pessoal que eu falei para vocês. Constantes de registros ou de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Tipo um SPC Perala foi boa, né? SPC Serasa, entendeu? Banco de dados de caráter público. B, para retificar dados, o que é isso? Corrigir dados, quando não se prefere fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Enxergou o inciso aí? Enxergou? Vem para cá agora. Tá vendo? Ó? Informação pessoal, minha. Eu não posso pedir a informação do Zé Walter. E nem informações públicas. Lembram do direito ao acesso à informação? Que nós vimos lá no artigo 5º, inciso 33? Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular, coletivo ou geral,
Repare, informações do meu interesse particular não necessariamente serão minhas informações pessoais. Muita gente confunde. Ou de interesse coletivo geral não são informações pessoais. Tá? O que o habeas data protege é a informação pessoal. Aí você que não sabe quer conhecer. É o primeiro verbo, conhecimento. Conhecer. Segundo, você quer retificar, quer ajeitar. Aqui no Ceará a gente chama assim, né? Ajeitar, retificar. Corrigir. Sanar o problema. Entendeu? Aí a gente vai para o próximo passo. Os sujeitos. Quem são os sujeitos envolvidos no habeas data? Nós temos, jovens, o impetrante, que é quem entra com a ação, e a autoridade coatora. Joia? Quem entra com a ação? Quem é o impetrante no habeas data? Apenas, só e somente o titular da informação. O dono da informação. Entendeu? E esse pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica, tá? Mas só o titular da informação pode fazer isso. Porque nós temos aqui uma ação que é chamada de personalíssima. Aí, professor, mais uma vez eu vi uma jurisprudência ali que diz que o herdeiro poderia entrar para pegar o do decujus. Mas aí é um caso bem localizado e bem excepcional, tá? Que era para corrigir algum problema no nome do defunto. Aí o herdeiro pediu, beleza, aí se autorizou, porque é como se fosse a própria pessoa, de certo modo, né? Mas no caso bem localizado. Né? Via de regra, 99,9% só pode entrar com habeas data o titular da informação. Seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Perfeito? Atenção para isso daí. Atenção. Bom, né? Personalíssimo. Quem é a autoridade coatora? É quem tem os dados, ou seja, o banco de dados. O banco de dados que não quis te dar a informação ou não quis ajeitar a informação. Aí você pode entrar contra ele. Detalhe que este banco de dados tem caráter público, não é? SPC Serasa é um exemplo comum nas provas, tá? Mas pode ser um outro banco de dados público mesmo, né? Gerido pelo Estado diretamente. Tá certo? Bom, vamos lá agora para as formalidades, seguindo a nossa lógica. Nas formalidades, duas são as perguntas básicas. A primeira delas, jovens, é gratuito. A segunda é precisa de advogado? O seu super-herói? Vamos lá, lembram? A gás de graça, não é? Que nós vimos. Então, 0800? Sim, não paga, é gratuito. O habeas data e habeas corpus são gratuitos para todo mundo. Né? Precisa de advogado? O único remédio que dispensa a atuação do advogado é o habeas corpus. Portanto, no habeas data precisa. Professor, e o advogado é gratuito? Aí é você e ele, meu amigo. E minha amiga, né? Você e ele que vão resolver isso daí. Se quiser fazer pro bono, né? Faz. Essa gratuidade é para as questões processuais, taxas processuais. Perfeito? Ok? Só que aqui tem uma particularidade do habeas data, que é o quê? A jurisprudência entende que é necessário esgotamento da via administrativa
para que você possa entrar com habeas data. É súmula 2 do STJ, salvo engano. O que é esgotar a via administrativa? É uma questão lógica. Repare. Quem é que tem as informações? O banco de dados, não é isso? Você quer o quê? Conhecer os dados ou ajeitar, retificar, não é? Pronto. O banco de dados é que tem isso daí. Joia? Bom, qual é a lógica? Você, cidadão, titular da informação, tem que pedir ao banco de dados, não, Zé Walter? Só se ele não te der no prazo previsto em lei, que tem uma lei que regulamenta isso aí, a gente não vai entrar porque não é o caso para cá, né? Mas, se ele não te der no prazo previsto em lei, ok? Aí sim, depois é que tu vai poder ir ao juiz, pedir ao juiz para obrigar ele a te dar ou ajeitar a informação, entendeu? Isso é esgotar a via administrativa, é até uma questão lógica. Porque não faria sentido eu ir pedir primeiro ao juiz para obrigar o banco de dados a dar a informação que ele pode dar diretamente se eu pedir a ele. É ou não é, Zé Walter? Então, para ir ao juiz, primeiro pede ao banco de dados. Só se tiver negativa ou a negativa for o silêncio, que também a lei regulamenta isso, a lei do habeas data, é que você vai no juiz para o juiz obrigar ele a te fazer o que é teu direito. Perfeito? Isso é esgotar a via administrativa. Só depois disso é que você pode ir ao judiciário. Às vezes tem uma historinha contando isso daqui, então você abra o olho para isso. Tudo bem? Tudo certo? Sossegado? Pronto. Foi mais um aí. Habeas data. Printou? Vamos que vamos. Mandado de segurança agora. Tá? Para fecharmos com chave de ouro aqui, né? O nosso date digital, digamos assim. Vamos lá. Outro bichinho bom de prova. Mandado com DO de segurança. Doravante chamado carinhosamente de MS. Tá? De MS. Mesma lógica. Qual é o objeto do bichão? Do bonitão? O direito líquido e certo. Tá? Professor, mas o que é o direito líquido e certo? É aquele que é comprovado documentalmente. Pronto. A certeza, não há dúvida que ele existe, que ele é seu. Então, comprovado documentalmente. Saibam, todo direito fundamental que a gente estudou até agora, todos são líquidos e certos. E professor, mas nem todos são protegidos por mandado de segurança. Só aqueles que não são amparados por habeas corpus e habeas data. E aí é um ponto importante no mandado de segurança. Que eu disse para vocês que eu iria tratar agora. Né? Não amparados por HC e HD. E aí você, concurseiro já sabido, já sabe que o remédio, o direito líquido e certo, que é amparado pelo HC, é a liberdade de locomoção, né? E o HD é a informação pessoal, ou seja, não sendo informação pessoal nem liberdade de locomoção, é cabível, eventualmente, um mandado de segurança para proteger o direito, entendeu? Isso aqui, ó, é o que a doutrina chama de subsidiariedade. O MS, ele é um ás na manga, sabe? Ele é subsidiário. Ele só vai caber quando não couber os outros, ó. Tá aqui no inciso que trata dele, que é o inciso mais indecente do artigo 5º, ó, o 69. Aí dentro, isso, né? Mas ó, conceder-se a AMS para proteger o direito líquido e certo, não amparado por HC nem HD, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, em particular,
que está agindo como Estado, como, por exemplo, as concessionárias e permissionárias de serviço público. É isso, por exemplo, né? A Enel aqui no Ceará. Entendeu? Bom, subsidiariedade. Só vai caber ele quando não couber esse nem esse. Né? Ele foi feito para o resto, digamos assim. Quem são os sujeitos envolvidos no MS? Aí vai depender, pessoal, tá? Vai depender. Nós temos o... Deixa eu um pouquinho mais para baixo aqui. O mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo, tá? Ó, o MS individual e o MS coletivo. Perfeito? Repare, há uma distinção aí relevante. O mandado de segurança individual, como o nome sugere, foi pensado para proteger direito individual, que é meu, que é teu. Individualmente falando, minha liberdade, tua liberdade. Ok? Já o coletivo é para direitos coletivos, de uma dada coletividade determinada. Se você faz parte dela, vai ter. Se não fizer parte, não tem, porque não é teu, é da coletividade específica. Entendeu? Bom, e tem os direitos difusos, que em outro momento eu trabalharei melhor na ação popular. Vamos ficar por aqui. Então, o MI individual, a gente vai ter o impetrante e a autoridade coatora. Como vocês devem ter visto aí no inciso do MS, a autoridade coatora no mandado de segurança sempre será uma autoridade pública ou um particular fazendo às vezes de Estado, né? Como é o caso da concessionária de serviço público. Mas sempre será autoridade pública. Ou no máximo um particular como se fosse o Estado, que na condição de autoridade pública também vai estar. Ok? Bom, então repare, ó. O impetrante do MI individual, pessoal, nada mais é que o titular do direito líquido e certo, pessoa física ou jurídica. É o titular do direito que entra para proteger seu direito líquido e certo contra uma autoridade pública que está violando seu direito. Tipo, você passou dentro do número das vagas do concurso público, tem direito líquido e certo de ser nomeado. Passou o prazo de validade, não te nomearam, MS. Não demora muito não, 120 dias no máximo depois da violação para você entrar, sob pena de prazo decadencial. Decaiu o direito, né? Ok? E o MS coletivo, aí o próximo inciso, que é o 70, diz pra gente quem são os legitimados, ó, 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por... Tu vai lembrar assim, ó. Ó como é fácil. Pesa, Zé Walter, de partido político. Qualquer partido? Não. Só o que tenha representação no Congresso Nacional. Não, diga-se, pelo menos um deputado ou um senador. Não é um em cada não, é pelo menos um parlamentar, ou deputado federal ou senador. Tem que ter pelo menos um, se não tiver, não pode. Entidade de classe, que é o E. Entidade de classe representativa. Sindicato, está lá no dispositivo, uma associação sindical, né? Ok? Sindicato, tá? E também a gente vai ter aqui, não é, os associados, tá? Ou melhor, as associações legalmente constituídas. Associações, aqui no A. Associações legalmente constituídas há pelo menos um ano. Este requisito de constituição formal
de 1 ano é só para a associação. Não tem para os demais, ok? Repare, qual é a particularidade do partido? Tem que ter representação no Congresso Nacional. E das associações, pelo menos 1 ano de constituição legal para entrar com o MS coletivo, se quiser. Ok? Tem 2 súmulas importantes, que é a 629 e 630, salvo engano, do STF, que diz, ó, que no caso, galera aqui, não precisa pedir autorização dos representados para entrar. No MS, foge aquela regra da associação que tem que ter autorização, né? Foge, tá? Não precisa, ok? Não precisa aqui. No MS coletivo apenas, tá? Só nele. Nos outros lá da associação aí precisa, beleza? Tá aqui, ó. Partido político com representação no Congresso, sindicato, entidade de classe e associação pelo menos há 1 ano. Perfeito? Por fim, é gratuito o MS, jovens? Não, né, gente? Formalidades. Formalidades. É gratuito? Não. A gás de graça, os M's não. Perfeito? Precisa do super-herói, do advogado? Precisa, nós vimos. Não é gratuito. Precisa do advogado, sim. Beleza, galera? Nesse bloco, a gente finaliza o artigo 5º, finaliza os remédios constitucionais, ok? Então, imagino que a gente termine esse bloco um pouquinho menos que o normal, para a gente não começar um outro assunto aqui no mesmo bloco, né, e cortar o raciocínio. A gente deixa para começar nacionalidade no bloco a seguir, tá certo? Ah, professor, direitos sociais deixa lá para um outro momento. Tá certo? Aqui eu quero emendar uma sequência naqueles assuntos que são mais centrais, digamos assim, para nossa linha de raciocínio, ok? Mas no fim do curso é só qualquer coisa, né, boy? Tu troca a sequência aqui, né? Nem precisaria eu estar destacando que eu vou gravar primeiro nacionalidade, porque a organização aqui é administrativa, enfim, eles vão colocar aí numa ordem adequada para vocês, tá bom? Beleza? Então vamos lá terminar esse interminável, né, artigo 5º. Outro troço grande, professor. Já é isso, né, mano? A riega 79 incisos, mas... Bom, vamos lá. A gente viu no bloco passado o habeas corpus, o habeas data e o mandado de segurança, não foi isso, boy? Zé Walter. Oh, esse homem é bom, viu? Esse homem é bom. Bom, vamos lá então. Eu vou começar esse bloco falando do mandado de injunção. Ok? Mandado de injunção. Cadê esse troço? Uma régua. Passei aqui, nem vi. Cadê? Um pouquinho pra cá. Mas tá aqui, rapaz. Tá aqui, macho. Fala, Batinga. Régua, mano. Aí dentro. Ó, inciso 71, jovens. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora, lembra do bisuzão lá de milhões? Aqui você vai matar 99% das questões, né, sobre mandado de injunção. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Perfeito? Primeira coisa, jovens, comigo aqui, boy, na lousa. Agora, nós estamos analisando o mandado de injunção, doravante chamado carinhosamente de MI, tá? MI, mandado de injunção. Isso aqui é uma invenção do direito brasileiro, viu, Zé Walter? Beleza? Nós que desenrolamos essa parada aqui, pessoal. Por quê, professor? Já vou te explicar. Primeiro eu quero que você observe para o nome. Mandado, ó, com D-O. Tá vendo? Mandado. É uma ordem. Tô mandando. Mandado. É uma ordem. Injunção. Intromissão. Intromissão. É uma ordem de intromissão.
Mas que é isso, professor? Calma, tu vai entender. Na prática, isso aqui é uma ordem de intromissão de um poder em outro, precisamente do poder judiciário, normalmente no poder legislativo, mas nem sempre, tá? Tu vai entender como é que funciona essa brincadeira, pessoal. O mandado de injunção, ele foi pensado no Brasil para combater um fenômeno histórico chamado síndrome da inefetividade das normas constitucionais, bem como também, né, mais recentemente, pessoal, a questão da inconstitucionalidade por omissão. Aqui nós temos, digamos assim, as razões de ser do mandado de injunção, do presente remédio constitucional que a gente está analisando nesse exato momento. Perfeito? Como é que é isso? Historicamente, nas constituições brasileiras, que foram várias já, nós tínhamos direitos fundamentais, direitos consagrados na Constituição, mas que, como nós vimos em outro bloco, eram de eficácia limitada. Não sei se vocês lembram, mas as normas constitucionais de eficácia limitada, elas têm aplicação, né, indireta, imediata e não integral. Lembrando, essas normas de eficácia limitada, elas necessitam de uma atuação, vou usar aqui o exemplo do legislador mais uma vez, que é o mais comum, mas não apenas, tá? De uma integração legislativa, de uma complementação legislativa para produzirem todos os seus efeitos. Ok? Então, para utilizar aqui mais uma vez o exemplo que eu dei em outro bloco, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Artigo 5º, inciso 32, norma de eficácia limitada. Se o legislador não tivesse feito o Código de Defesa do Consumidor, a norma não produziria todos os efeitos. Não é verdade, Zé? Beleza? Ok, pessoal? Então é isso. Do mesmo modo, lá no artigo 37, inciso 7º, nós temos a consagração do direito fundamental de greve dos servidores públicos, que diz a Constituição que é direito de greve dos servidores nos termos de lei específica. Acreditem, até hoje essa lei não foi criada. Notem, nós temos um direito constitucional assegurado, mas o legislador não fez o seu trabalho até hoje, entendeu? E aí, professor, o direito constitucional vai ficar, né, sem efetividade? É aqui que está a questão do mandado de injunção, pessoal. Ele foi pensado pelo constituinte originário exatamente para suprir esse problema, que é um problema que não é só da Constituição de 88, é um problema do constitucionalismo brasileiro, da história constitucional brasileira. A Constituição garante um direito e o legislador não faz o seu papel, deixando a galera ao léu. Até rimou, né, Zé Walter? Aí dentro, ok? Beleza? Então, é isso. Essa é a razão de ser do mandado de injunção. Por isso que a palavrinha-chave que eu te falei é o quê? Falta de norma regulamentadora, tá lembrados? Pronto, esse aqui é o X. Existe um direito constitucionalmente previsto. A norma de eficácia limitada, ela precisa de uma complementação normativa e quem tinha que fazer isso não fez. Como é que eu faço? Vou ficar ao léu? Não, eu vou entrar com mandado de injunção. Beleza? Então, nas tuas questões vem lá, falta de norma regulamentadora, ausência de regulamentação, omissão, meu chapa. Qual o remédio cabível nesses casos? Mandado de injunção. Ok? Mandado de injunção. Tem uma lei que regulamenta ele, tá certo? E a lei 13.300 de 2016, depois de muito tempo, enfim, regulamentaram este remédio constitucional. E aí, na mesma lógica que nós vimos, né? Qual o objeto do mandado de injunção? Depois dessa breve apresentação aqui. Vamos lá. O objeto, jovens, acabamos de observar aí. Direitos e liberdades constitucionais, não é isso? Referentes a
nacionalidade, ok? Soberania e cidadania. Joia? Reveja comigo o inciso, boy. Ó. 7.1. Conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta, aqui ó, palavra-chave, lembra, de norma regulamentadora, torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais, aqui é o objeto, né, e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Esse é o objeto protegido pelo MS, tá? E assim você encontra fácil a tua questão. A velha lógica lá, a gasto de graça, os M não. Portanto, mandado de injunção paga as taxas, custas do processo, joia, e precisa também de advogado no campo das formalidades, ok? Sujeitos o impetrante e a autoridade omissa, que é quem deveria fazer a norma e não fez, é a autoridade omissa, no caso, por exemplo, no dia de greve dos servidores, o legislativo, perfeito, e o impetrante, né, pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, beleza? Ok? Então atenção para isso daí. Mas agora vou chegar no filé mignon da coisa do mandado de injunção, que é uma questão doutrinária e jurisprudencial, que se a sua banca for uma banca mais, né, detalhista, se o seu concurso for um concurso um pouco mais pesado que o normal, ele pode cobrar isso daqui, tá? Que é o quê? Bom, professor, o senhor me disse que o mandado de injunção ele foi pensado para suprir isso daqui. Beleza. Então, historicamente, as constituições asseguram direitos a nós e que não são efetivados porque o legislador não cumpre o seu papel, né? O legislador deveria fazer algo e não fez o que deveria. Perfeito? E aí, professor? A gente entra com um mandado de injunção e aí vamos supor o Supremo, no caso, identifica a mora, o atraso, a omissão do legislador. E aí, o que ele faz? Diante da separação de poderes, ele pode corrigir o problema direto, sozinho, ou ele vai falar para o legislativo. Aqui que está o X. Saber quais são os efeitos da decisão no mandado de injunção, que pode ser uma questão um pouco mais sofisticada do teu concurso. Então, vem comigo. Sobre essa questão, ou melhor, sobre esse problema, sobre essa questão, nós temos as seguintes correntes. E o próprio STF já tem decisões, né, desde os anos 2000, por ali, 2007 especialmente, em todos os sentidos aqui, tá? Eu vou te falar as posições mais recentes, mas na prática, em algum momento, de modo direto ou indireto, o Supremo acabou adotando uma ou outra das correntes que eu vou falar para você daqui agora. Mas, fundamentalmente, eu posso dividir em duas correntes. A corrente não concretista, ok? E a corrente concretista. Qual a diferença entre elas? Ó, o próprio nome já sugere, tá certo? Na corrente não concretista, o judiciário, ele só declara a mora, né? De novo, vou usar o caso do legislador, né? Do legislador, dizendo, ó, legislador, você não fez o que tinha que fazer, ok? E comunica ao legislador, beleza? Ou seja, efeito prático? Nenhum, né, Zé Walter? Aqui a galera, como se eles não soubessem, mas não fez porque não quis, muitas vezes, entendeu? Era uma omissão deliberada. Era uma omissão política mesmo, pensada. Entende? É isso. Ok? É tipo assim, você conhece aquela gatinha na internet, boy, né? Faz muito isso ele aqui, viu, Zé Walter? Fala com ela, ela nem tchuiu pra tu. Ela nem te responde. Ou seja, é uma omissão, ela não fala porque ela não quis. É uma omissão deliberada. Entenda isso, meu querido, entenda. Se você falou com a gatinha, ela não lhe respondeu, ela não quer papo com você. É mais ou menos isso. Só que o legislador não pode fazer isso, porque ele tem obrigações constitucionais com a gente, entendeu? Aí o Supremo comunicava a mora para o legislador, mas ele não estava nem... que lascar, né? Tipo isso, entendeu? Não é bem isso não, mas é nessa para ficar jocoso aqui o negócio. Nem ligava pro Supremo, pro Judiciário. Aí o Judiciário começou a coxar o negócio. Começou a defender a corrente concretista e aplicá-la em julgados,
tá? Ou seja, aqui o judiciário passou a concretizar o direito que chegava até ele. Então, se você entrava com o MI, ele resolvia para ti o problema. Entendeu? Passou a concretizar o direito. Só que aí a gente vai ter uma questão de separação de poderes, porque a priori o papel, né, para fazer a normatização, a regulamentação de direitos é do legislador. Então, a priori, o judiciário não deveria fazer isso, mas como o legislativo não estava fazendo, e omissões muitas vezes inconstitucionais, aí, meu amigo, o judiciário começou a, não, agora eu vou resolver. Matou no peito, Zé Walter, aí mandou para dentro, entendeu? Então, nós temos aqui, nas correntes concretistas, a corrente concretista intermediária, que é uma mais moderada, tá? Intermediária, e uma corrente concretista direta. Pela corrente intermediária, é o seguinte, o judiciário, ao identificar, né, a ausência de regulamentação de um direito, né, constitucional referente a isso daqui, ele, antes de resolver, Zé Walter, ele vai lá e dá um prazo para o legislador, que é quem tem a competência típica para fazer isso, fazer. Só se não fizer é que ele vai resolver o problema. Ele quem? O judiciário, diretamente. É a corrente intermediária, concretista intermediária. Passado o prazo estabelecido para o legislativo fazer o que tinha que fazer e ele não fez, aplica-se a decisão do judiciário para resolver o problema. Entendeu? E a concretista direta, não, meu irmão, não tem isso de avisar, não. Chegou aqui, você não fez, meu chapa, ó, lascou, vamos fazer nós mesmo. A gente resolve, deixa que eu mato no peito. Entendeu? E resolve diretamente o problema. Essa é a corrente concretista direta, que ela atrita bem mais a separação de poderes. Entendeu? Essa é a linha de raciocínio, beleza? Concretização imediata, tá? Então, essas são as correntes em torno do mandado de injunção, que vocês veem aqui no inciso 71, tá certo? Beleza? Ó, vamos lá. Ainda sobre isso, é importante destacar uma outra questão ainda no que se refere aos efeitos, tá? Por quê? Tem a corrente concretista, não é? Intermediária, ok? E a concretista direta, beleza? Só que a pergunta que vem agora é, e os efeitos dessa decisão? Serão interpartes, ou seja, apenas entre as partes que estão no processo, ou serão erga omnes? O que é isso, professor? Erga omnes. Para todo mundo, mesmo quem não está no processo sendo discutido ali em sede de mandado de injunção. Entendeu? Aí que tá. Vamos lá. O Supremo seguia, de 2007 para cá, na verdade, não vi decisões novas em sentido oposto. A concretista direta erga omnes, né? Que é efeito geral para todo mundo. Tá certo? Porém, em 2016, foi aprovada a lei que regulamenta o mandado de injunção, como eu falei para vocês, que é a lei 13.300 de 2016, que a gente vai para ela agora. Zé Walter, meu querido, abre aí, bebê. Abre o Planalto, vamos lá. Ok? Site do Planalto. A lei, internetzinha aí, Google. Lei 13.300, pronto. Aí vai aparecer 16, tu vai ver. 300, 13, só 13. 300. Vai, clica aí nela, boy. Ô, cabo desenrolado. Aí é macho, viu? Desenrolado. Bom, desce só um pouquinho aí, deixa no artigo 8º e 9º fácil. Pronto, tá bem aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Vendo, ó? Vendo da volta. Ó. Veja o que diz o artigo 8º da lei 13.300, que é a lei, ó, que disciplina aqui em cima, ó, que disciplina o processo e julgamento do mandado de injunção individual e coletivo. Sim, tem o individual e tem o coletivo. Depende do direito que está sendo discutido. Tá bom? Artigo 8º aqui embaixo, ó. Reconhecido o estado de mora, que é o atraso legislativo, né, do legislador, será deferida a injunção, que é o que, gente? A intromissão, para
determinar prazo razoável para que o impetrado, ou seja, a autoridade coatora, né, promova a edição da norma. Comigo, Zé Walter, aqui? Traduzindo, a lei adota aqui, gente, qual corrente? Concretista intermediária. Ok? Por quê? Porque a intermediária que eu falei para vocês, primeiro comunica a quem está em atraso, só se não fizer é que o judiciário vai poder fazer, substituir, entendeu? Essa é a corrente concretista intermediária. Com base na lei, você pode dizer que ela adotou como regra a corrente, a lei 13.300, adotou como regra a corrente concretista intermediária. Excepcionalmente é que ela adota a direta, que é o caso do parágrafo único aí, ó. Será dispensada a determinação do inciso 1, ou seja, a comunicação ao legislador, né? Quando comprovado que o impetrado, está em mora, deixou de atender em outro mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. Traduzindo, comigo, um mandado de injunção chegou aqui no Supremo, né? Aí ele vai seguir a lei, comunica ao Congresso. Congresso, está em atraso. Aí diz, ó, você tem 2 anos, 24 meses para fazer essa lei. Depois de 2 anos, o Congresso não fez nada. E aí? De novo, o pessoal entra com um novo mandado de injunção lá no Supremo, entendeu? E aí o Supremo vai, já tem passo ali, já não deu certo, agora eu vou matar no peito e fazer sozinho. Ele vai e faz. Concretista. Ok? Intermediário é isso. A direta não tem isso de mandar comunicar para ninguém não, meu amigo. Ele vai, chegou lá, resolve direto. Entendeu? Na lei, a regra é essa. A intermediária. Tá? Excepcionalmente, ela admite a direta se já for um segundo caso de um mandado de injunção sobre a mesma questão. Entendeu? É isso na prática. A tendência é que o Supremo, em casos futuros, alinhe a jurisprudência com a legislação, né? Porque as decisões dele são anteriores à legislação, em 2007, 2008, salvo engano, onde ele adota na jurisprudência a corrente concretista direta, geral. Ou seja, efeitos erga omnes, é a corrente concretista geral, né? E aqui a individual, que os efeitos vão valer apenas entre as partes, né, que estão discutindo no processo. Beleza? Sai dessa frente, mete o printão aí, tá aí, ó, uma aula completa só sobre o EMI. Todo tipo de prova você vai desenrolar agora, beleza? Para fechar, só a última observação em relação à legislação. Veja comigo o artigo 9 aqui, da lei 13.300, e notem. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes, tá vendo? Ó? Ou seja, a lei também adota como regra, na lousa, Zé Walter, a, né, individual. Ok? A regra na legislação do MI, corrente concretista intermediária individual. Interpartes, os efeitos. Excepcionalmente ela autoriza que seja erga omnes, que é o parágrafo aí, né, primeiro do mesmo artigo 9º, ó, poderá ser conferida eficácia ultra partes, ou seja, para todos, ou erga omnes, a decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, liberdade ou prerrogativa, tá? E nesse caso, ela autoriza a aplicação da corrente, né, individual, melhor, erga omnes, que é a geral, no caso, beleza? Pronto, é isso, pessoal. Foi. Vamos fechar os remédios agora. Eu achei que ia, né, não ia dar tempo, acabou que vai faltar, né, para terminar remédios, mas a gente termina remédios nesse bloco, ok? Com a ação do povo, a ação popular, tá? A ação popular, meus amigos, ela é um remédio constitucional a serviço do cidadão, tá? A serviço da democracia, a serviço da fiscalização da coisa pública. Eu posso dizer para vocês que a ação do povo, a ação popular, nada mais é do que um mecanismo judicial de controle da administração pública, intimamente ligado aos direitos políticos do cidadão. Joia? Essa é uma boa definição, penso, da ação popular. Ação popular, ação do povo, AP. Perfeito? O objeto dela, meus nobres amigos e amigas, o
que ela protege é o patrimônio público. Objeto da ação do povo é o patrimônio público. E aí compreendam, patrimônio público em sentido amplo. E o patrimônio público em sentido amplo engloba muitas coisas. E professor? É. Como, por exemplo, o dinheiro público, que é o erário. Aí, Zé Walter, nome pro teu filho aí, pro teu herdeiro? José Erário Walter, né? Dinheiro público, tá? O erário. Tá? A moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Tudo isso aqui é o que nós chamamos de patrimônio público protegido pela ação do povo, pela ação popular. Repito, um instrumento a serviço do cidadão e da fiscalização da coisa pública. Quem ganha com a preservação do dinheiro público, Zé Walter? Todo mundo, né? Com isso, todo mundo, né? Com isso, todo mundo também, né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, né, com as queimadas na Amazônia, estava o céu todo cinzento aí há bem uma semana. Entendeu? Ó, quem ganha com o meio ambiente? Todo mundo, né? Até quem mora longe, não é isso, boy? E é o patrimônio histórico, mesma coisa, sacou? Por isso, jovens, que nós chamamos esses direitos aqui de direitos difusos. Porque são de titularidade indeterminada. É de todo mundo ao mesmo tempo, entendeu? Interessa a todo mundo. Não tem um, dois ou três, ou algum grupo, não, todo mundo. São direitos difusos. A ação popular é um instrumento a serviço da proteção do patrimônio público dos direitos difusos. Beleza? Show? Então, atenção para isso daí. E aí, vamos lá. Sujeitos. Quem são os sujeitos envolvidos na ação popular? Nós temos, tecnicamente, o sujeito ativo, que é quem entra com a ação, e o passivo, Zé. Tá? Ok? Que é quem? Contra quem se entra. É quem está destruindo o patrimônio público, na prática. Vem comigo aqui no slide e vejam o que diz o inciso 73. Qualquer cidadão, tá vendo aqui, ó? Qualquer cidadão. Isso é muito importante. O sujeito ativo na ação popular cai muito em prova. Não é qualquer nacional. Não é qualquer brasileiro, é somente o cidadão. E quem é cidadão para fim de ação popular? Quem tem o título de eleitor e está em dia com a obrigação eleitoral. Beleza? É esse cara aí, somente ele que pode entrar com a ação popular. A questão vem malandramente e fala, qualquer brasileiro. Não. Qualquer cidadão. Show? Beleza, Zé? Tranquilo, né? Então, cuidado que cai em prova. E aí, o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa. Pública, particular, física ou jurídica, tá? Que esteja atacando, destruindo o patrimônio público. Show? Tranquilo? Então, ó, no slide. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, né? Cidadão, palavra mágica, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, que é a mesma coisa de patrimônio público. Aí vai falar a moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico cultural, tá vendo? Ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas e do ônus da sucumbência, aquela gratuidade que eu falei para vocês, ó. Então vem comigo. Na ação popular, nós temos como formalidades a necessidade do advogado, joia, advogado, 0800, lembra? Advogado, sim,
Lembra, Hs de graça, os Ms não. A P depende. 0800 depende. Depende de quê, gente? Depende da boa fé. Se tiver de boa fé, será gratuito. Se tiver de má fé, vai pagar. Para deixar de ser sem vergonha. Pessoal, o que é má fé? Tá viçando, mano. Tá viçando. Tá frescando. Entrando com molecagem. Entrando com ação por pura molecagem. Aí paga. Não será gratuito má fé. Boa fé, aí é gratuito, beleza? E essa gratuidade, como vocês viram, alcança o ônus da sucumbência, que é um valor pago a outra parte do processo, e as custas judiciais do processo, que são as taxas do processo. Entendeu? Esse é o alcance da gratuidade da ação popular de boa fé. Joia? Então, por exemplo, questão de prova. Empresa tal está poluindo o rio. Qual o remédio cabível, pessoal? Poluição de rio, meio ambiente, ação popular, né? Para proteger o meio ambiente. Aqui em Fortaleza, uma vez queriam destruir uma praça histórica aqui chamada Praça de Portugal, para passar uma avenida mais rápido. O prefeito queria na época. Entraram com ação popular para evitar a destruição de um patrimônio histórico da cidade, sacou? É isso. Na prática, é isso. Não sei se vocês lembram da nomeação do Lula lá em 2016 para ministro da Dilma, para tirar ele lá do foro de Curitiba, da Lava Jato, lembra? Entraram com ação popular por causa disso aqui na época. Eu vi algumas no Brasil todinho. Sem política, tá, pessoal? Só para enumerar aqui exemplos que eu já vi de ações populares e as causas são essas, tá bom? Mas o mais comum na prova de concurso é isso aqui, tá? Ó. Ok? Alguém que está poluindo o meio ambiente, um rio ou coisa do tipo. Joia? Então fechamos aqui o artigo 5º. Ó, no slide rapidinho, Zé Valdo, para fechar aqui de vez. Tem um incisozinho ou outro aí que é mais leitura seca da coisa, tá? Então não requer maiores comentários. Eu já te expliquei o parágrafo 2º, o parágrafo 3º. O primeiro, de certo modo, eu também já expliquei. Falei sobre ele lá nas normas de eficácia limitada. Eu vim aqui e falei sobre ele também, né? E o quarto, gente, é Ctrl+C, Ctrl+V. O Brasil se submete à jurisdição do TPI. Ele assinou realmente. É uma jurisdição subsidiária. É quando a nossa falha que vai entrar em cena ele. A cuja criação tenha manifestado adesão. Ok? Então aqui eu dou por encerrado o artigo 5º e destaco que ó, o mais novo direito fundamental é esse daqui, que é a proteção de dados pessoais, incluído em 2022, pela emenda 115. Tá? Que é uma questão nova aí, né, das últimas décadas, ou melhor, da última década, na verdade, que é o uso indevido de dados pessoais pelas Big Tech, né, lá nos Estados Unidos. Que é uma situação que eu não vou entrar aqui agora, né? Até o objeto do meu mestrado, que eu fiz sobre economia de dados, mas não cabe aqui nessa aula de hoje, tá bom? Para vocês saibam disso daí. E a emenda 115 criou o direito à proteção de dados, direito fundamental, o mais novo de todos, e atribuiu à União a competência legislativa privativa para tratar do assunto, né? E a competência material para fiscalizar a proteção de dados no Brasil. Beleza? Então, ó, beijos. Fechamos o 5º aqui agora, no próximo bloco, muito mais matéria. Valeu! Chegou o Carnaval 2025 e com ele também chegou o nosso valor promocional, a nossa campanha de Carnaval para você que quer se tornar um servidor público ainda em 2025. Todo o site, repito, todo o site com até 70% de desconto. No nosso site você vai encontrar aulas de teorias, questões, simulados temáticos, simulados gerais direcionados para cada concurso, vai encontrar questões potenciais de prova, os segredos da banca, assuntos mais cobrados, assuntos mais relevantes, cursos de reta final, vai encontrar também mentorias direcionadas para a sua aprovação. Você encontra cursos para as carreiras policiais, cursos relacionados à área administrativa, diversos produtos direcionados para a sua preparação. Inúmeros concursos que irão sair ao longo de 2025. Tudo isso dentro do Tiradentes Online. E essa promoção ela é válida somente até o dia 5 de março, ou seja, quarta-feira de cinzas. Chegou a hora de você se preparar e se tornar um servidor público ainda nesse ano de 2025. Clica aqui em algum lugar desse vídeo ou entre em contato com a nossa equipe, clique em algum link na descrição e aproveite a nossa promoção de carnaval.
Repito, todo site com até 70% de desconto. Abraço! Conheça o melhor produto do mercado, é o novo Polícia Civil Platinum, uma plataforma atualizadíssima, com foco especificamente na Polícia Civil do Estado do Ceará. Nessa plataforma, você vai encontrar os módulos de teoria, com PDFs, aulas em quadro branco, aulas em slide para você, questões direcionadas para o seu concurso, questões potenciais de prova escolhidas pelos professores, além de simulados temáticos e gerais, sem contar com as mentorias, direcionando você a estudar da maneira correta. Você terá acesso até o dia da sua prova a uma plataforma atualizada e garantimos atualização sem custo nenhum no pós-edital. Últimos dias com valor promocional. Clique aqui para adquirir hoje mesmo.